Olá, sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa sexta aula do primeiro ano do ensino médio. Continuando aí as nossas atividades, nós vamos dar uma olhada agora num problema que envolve o teorema de Pitágoras. Acompanha aí. Se num triângulo o quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois, então podemos dizer que o triângulo é... Essa nada mais é do que a definição do teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras, ele se aplica ao triângulo retângulo. Então, esse é um triângulo retângulo. Aqui está falando exatamente que, em um triângulo, o quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Isso significa que nós estamos falando do teorema de Pitágoras, que começa em um triângulo retângulo, o quadrado de um lado, no caso aqui ele está falando da hipotenusa, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, que seria a soma dos quadrados dos catetos. Muito bem. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos provar o teorema de Pitágoras, que ele é verdadeiro. Imagina que nós temos um triângulo, certo? Esse triângulo é um triângulo retângulo, ok? Vamos usar a nossa régua aqui para fazer figuras um pouquinho mais perfeitas. Presta bastante atenção nessa aula, porque vai ser uma oportunidade de você entender de onde que as propriedades saem da matemática. Então, aqui nós temos um triângulo retângulo. Vamos fazer o ângulo reto, que é essa representação aqui um pouquinho maior. Certo? Vou falar que a hipotenusa vale A, e vou falar que esse cateto vale B, e esse daqui vale C. Muito bem. Agora, nós vamos construir dois quadrados idênticos, certo? Vou construir esse quadrado aqui e vou copiar esse quadrado para garantir que eles são os mesmos, esses dois. Então, Ctrl C, Ctrl V, copiamos o mesmo quadrado. Muito bem, está aí. Ora, se é o mesmo quadrado, as áreas que estão aqui são áreas iguais. Então, um quadrado é igual ao outro. Muito bem. O que nós vamos fazer? Agora, nós vamos dividir esse primeiro quadrado da seguinte maneira. Imagina aqui que nós temos essa divisão aqui, e que nós temos essa divisão aqui. Se o meu desenho ficou razoavelmente bem feito, significa que aqui dentro nós formamos outro quadrado. Vamos forçar aqui a barra um pouquinho e garantir que aqui dentro a gente tem um quadrado rearranjado. Certo? Quase que deu certo. Mas a gente força a barra aí, dizendo que formamos um outro quadrado. Muito bem. Esse quadrado que foi formado aqui dentro, na verdade, ele tem uma divisão em lado B e um pedacinho no lado C. O quadrado, ele tem os quatro ângulos internos igual a 90 graus. Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo. Aqui eu tenho outro triângulo retângulo. Aqui eu tenho outro triângulo retângulo. E aqui outro triângulo retângulo. Significa que nós temos quatro triângulos retângulos. Se aqui é B e aqui é C, é porque esse pedacinho é C. Esse pedaço é B,
esse daqui é C, B, C e B. Perceba que são catetos de um triângulo retângulo que tem uma hipotenusa valendo A. Então, esse lado aqui vale A, esse lado aqui vale A, esse vale A e esse aqui vale A. Muito bem. A área de um quadrado é lado vezes lado. Como o lado é A, então a área desse quadrado aqui é A ao quadrado. Bacana. O que nós vamos fazer agora? Imagina que esse triângulo retângulo aqui, ó, ele é fixo, e esse triângulo retângulo aqui, ó, é móvel, como se fosse uma tesoura, um ponto aqui. Então, esse triângulo ele vai mover para cá. Quando ele move para cá, aqui vai formar um retângulo. Esse retângulo eu vou deixar aqui no cantinho, ó. E isso vai acontecer a mesma coisa com esse daqui. Esse vai encaixar aqui e eu vou deixar ele nesse cantinho. Quando eu faço isso, aparece um outro quadradinho aqui, ó. Esse lado são esses dois triângulos, que aqui nós vamos botar a nossa reta. Nós temos esses dois triângulos aqui rearranjados. E nós temos esses outros dois triângulos aqui rearranjados. Então, o que nós temos? Esse lado vale B. E como esse lado é formado pelo menor lado desses dois triângulos, aqui vale C, automaticamente aqui vale C. O que já dá para a gente ver que esse quadrado que tem lado B mais C é a mesma coisa desse quadrado aqui que tem lado B mais C. Se aqui é B em cima, aqui é B embaixo, aqui é B desse lado, B do lado direito. Se aqui é B, automaticamente aqui é C, porque também é essa altura aqui, que é formada por essa altura aqui. Então, aqui é C. E esse lado aqui também é B. Então, aqui nós temos um quadrado de lado B. E aqui nós temos um outro quadrado de lado C. Esse quadrado aqui de lado B, que eu estou mostrando, a área dele é B vezes B, que dá B ao quadrado. A área desse quadradinho pequenininho, que é C vezes C, dá C ao quadrado. Muito bem. Vamos colorir esses valores aqui, ó. Então, eu tenho esse triângulo, esse quadrado, certo? Colorir não ficou muito bom, não. Vamos deixar assim desse jeito que está. Então, nós temos o seguinte. Nós temos esse quadrado maior de lado B mais C e nós temos esse quadrado maior de lado B mais C. Eles são iguais, certo? Nós só rearranjamos as posições aqui do lado de dentro, mas se você perceber bem, a gente não mexeu no quadrado do lado de fora. O que eu vou fazer agora? Eu vou copiar essa figura para trabalhar de um outro modo com ela. Nós vamos levar ela para baixo aqui, ó. Então, nós vamos ter o seguinte. Imagina que, para manter essas áreas iguais, o que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Certo? Então, se eu apagar um lado, se eu apagar um triângulo aqui, por exemplo, esse, a área que ficou do outro lado não é igual à área original. Concorda? Para que isso ocorra, eu tenho que tirar o mesmo valor do lado de cá. Então, eu vou tirar um outro triângulo retângulo. Então, as áreas agora que sobraram
são iguais. Muito bem. Se eu tirar mais um, agora as áreas que sobraram são iguais. Essa área é igual a essa, porque eu tirei um triângulo retângulo aqui, tirei o mesmo triângulo retângulo aqui, certo? Então, as áreas que sobraram são iguais. Se eu tirar mais um triângulo retângulo do lado de cá, para manter essa igualdade, eu tenho que tirar um outro triângulo retângulo. Vou tirar esse aqui, ó. As áreas que sobraram são iguais. Continuando na mesma ideia, se eu tirar mais um triângulo retângulo do lado de cá, para manter a igualdade, eu tenho que tirar mais um triângulo do lado de cá, mais um triângulo retângulo do lado de cá. Por exemplo, eu vou tirar esse aqui, ó. Agora, as áreas que sobraram são iguais. Se eu tirar mais um triângulo retângulo do lado de cá, para manter a igualdade, o que eu tenho que fazer? Tirar mais um triângulo retângulo do lado de cá. E aí, eu garanto que o que sobrou são áreas iguais, certo? São áreas iguais. Vamos diminuir um pouco o tamanho aqui da nossa borracha, para a gente poder apagar ali de uma maneira melhor. Então, o que significa que as áreas que sobraram são iguais. Ora, mas se você prestar bastante atenção, o que sobrou aqui que ficou escrito? Sobrou que... Qual que é essa área aqui? A ao quadrado. Essa área ela é igual a esse pedaço que ficou aqui. Esse pedaço que ficou aqui é o quê? É b ao quadrado mais c ao quadrado. Mas isso, a ao quadrado, a ao quadrado, igual, que é esse igual que está aqui, igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, é exatamente a fórmula do Teorema de Pitágoras, porque o A é a hipotenusa e B e C são os catetos. Então, nós usamos raciocínio lógico e uma explicação para comprovar que, em um triângulo retângulo, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Foi uma videoaula em que a gente explicou por que funciona o Teorema de Pitágoras. Assista essa aula várias vezes, caso você tenha dúvida. Daqui para frente, o que nós vamos usar é a fórmula direto do Teorema de Pitágoras. Qualquer dúvida também, deixa lá nos comentários. Combinado? Até o nosso próximo encontro. Tudo de bom. Até lá!